Das confissões de partir o coração de Marilyn Monroe, à postura desafiadora de Bette Davis, estas não são apenas rumores. São histórias reais de luta, sobrevivência e sacrifício. Viaje conosco para além da tela prateada, enquanto revelamos 15 escândalos, do Casting Couch, que abalaram a era de ouro de Hollywood. Os segredos, as lendas e a verdade, que mudaram para sempre a indústria. A revelação de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, um ícone cujo nome continua sinônimo da era dourada de Hollywood, é frequentemente lembrada por seu sorriso deslumbrante, sua voz suave e seus papéis clássicos. Mas, sob a superfície do brilho e da fama, havia uma verdade que a própria Monroe corajosamente insinuou. Uma verdade que dizia muito sobre como Hollywood operava a portas fechadas. Em inúmeras entrevistas, Monroe refletiu sobre sua jornada, nunca hesitando em expor as realidades que ela e muitos outros enfrentaram ao perseguir seus sonhos. Ela comentou uma vez com uma sinceridade agridoce: "Enfrentei mais audições a portas fechadas do que a maioria das pessoas acreditaria." A ascensão de Monroe não foi dada a ela. Em vez disso, veio a um alto custo pessoal. Ela descreveu um mundo onde promessas eram feitas, mas muitas vezes a um preço que nenhum jovem esperançoso deveria ter que pagar. Os encontros de Monroe não foram isolados ou únicos. Eles refletiam as experiências de muitas aspirantes a estrelas, especialmente mulheres, que descobriram que apenas talento raramente era suficiente para abrir os portões da oportunidade. Guardiões da indústria, produtores, diretores e chefes de estúdio podiam exercer poder irrestrito sobre carreiras. Jovens atrizes frequentemente enfrentavam decisões difíceis, equilibrando a ambição com as desconfortáveis realidades de seu ambiente. O sofá tornou-se uma metáfora para um sistema de poder muito maior, onde papéis e contratos podiam depender não apenas da habilidade, mas de ceder a exigências não ditas. A franqueza de Monroe ajudou a lançar luz sobre uma prática que, embora silenciosamente entendida dentro da indústria, foi publicamente ignorada por décadas. Ela comentou, famosa, que para alguns, vencer em Hollywood era menos sobre talento e mais sobre sobreviver aos testes ocultos do sistema. Apesar de tudo que enfrentou, Monroe nunca perdeu seu senso de identidade, sua franqueza sobre suas lutas, sua disposição para enfrentar a verdade a tornaram não apenas um símbolo de beleza e talento, mas também de coragem. Sua história incentivou outros a se manifestarem, criando rachaduras na parede de silêncio que, muitos anos depois, finalmente começaram a se romper. O legado de Monroe não está apenas em seus filmes, mas também em sua disposição de compartilhar a verdade sem filtro, um legado que ajudou muitos a verem o preço que veio com a fama e a questionarem por que tal preço foi exigido. Judy Garland. A história de Judy Garland é tão lendária quanto comovente. Como uma estrela infantil descoberta pela MGM, ela rapidamente se tornou a queridinha da América. No entanto, por trás do status icônico, havia uma realidade marcada por controle, manipulação e um ambiente em que jovens artistas eram vulneráveis àqueles no poder. Garland era apenas uma adolescente quando assinou seu contrato com a MGM, entrando em um mundo onde todos os aspectos de sua vida, sua dieta, sua aparência, sua agenda, eram geridos por adultos, cujos interesses nem sempre coincidiam com seu bem-estar. Mais tarde, ela recordou que as pressões iam muito além das exigências profissionais. Havia executivos e figuras do estúdio que se aproveitavam de suas posições, muitas vezes confundindo as linhas entre mentoria e comportamento inadequado. Ela enfrentava um escrutínio constante e era submetida a um nível de controle que poucos poderiam suportar. Garland uma vez confidenciou que se sentia mais como uma propriedade do que como uma pessoa. As pressões eram avassaladoras. Se ela se rebelasse ou falasse, arriscava perder tudo pelo que havia trabalhado. As expectativas não ditas, as ofertas de avanço em troca de obediência faziam parte de um sistema que priorizava o lucro e o poder acima do bem-estar dos jovens talentos. As consequências para Garland foram profundas. A experiência deixou cicatrizes emocionais, contribuindo para as lutas que ela enfrentaria pelo resto de sua vida. Ainda assim, ela permaneceu resiliente. Ela se tornou um símbolo de triunfo e sobrevivência, seu talento extraordinário brilhando em cada apresentação, sua vulnerabilidade a tornando uma das estrelas mais identificáveis de todos os tempos. A história de Judy Garland serve como um conto de advertência, revelando o custo da autoridade sem controle e o perigo
de uma indústria que muitas vezes protegia sua própria reputação em detrimento do bem-estar de suas estrelas. Seu legado é mais do que suas performances lendárias. É um lembrete do que pode acontecer quando a ambição é explorada e a inocência é perdida. Através de sua coragem em falar sobre suas experiências, Garland ajudou a abrir caminho para que as futuras gerações exigissem um Hollywood mais seguro e mais justo. Joan Collins. Joan Collins estava prestes a conseguir um dos papéis mais cobiçados de Hollywood, o papel principal em Cleópatra. Mas sua experiência com o casting couch provou que mesmo as oportunidades mais brilhantes poderiam ter um custo insuportável. Collins falou abertamente sobre seu calvário, descrevendo como um grande produtor deixou claro que o papel com que ela sonhava só seria dela se concordasse com certas condições a portas fechadas. Para Collins, a escolha era clara: cumprir e garantir o maior avanço de sua carreira, ou recusar e arriscar retaliação profissional. Ela escolheu se afastar, sacrificando o papel em vez de seu autorrespeito. O papel acabou indo para outra atriz, mas a escolha de Collins teve um custo pessoal. Após o incidente, ela se encontrou deixada de lado na indústria, seu nome discretamente removido das listas de elenco. Por anos, ela se perguntou se falar abertamente só a prejudicaria ainda mais. Ainda assim, sua decisão de priorizar sua dignidade tornou-se um ato de desafio que inspirou outros. A experiência de Collins não foi única. Muitas atrizes enfrentaram ultimatos similares: aceitar os avanços de uma figura poderosa ou ver seus sonhos pararem. O sistema foi projetado para tornar o silêncio a escolha mais segura, mas a recusa de Collins e sua disposição para compartilhar sua história ajudaram a expor as feias realidades que se escondiam sob a superfície dourada de Hollywood. Seu sucesso posterior como atriz e autora mostrou que a integridade poderia perdurar, mesmo em um ambiente que tantas vezes recompensava a conformidade em detrimento da coragem. A história de Joan Collins é um testemunho do poder de dizer não e um lembrete de que algumas vitórias são medidas não pelos papéis conquistados, mas pelo autorrespeito preservado. Shirley Temple. A história de Shirley Temple é tão inspiradora quanto é sóbria. A pequena maravilha de cabelos cacheados tornou-se o símbolo de esperança da América durante os anos mais difíceis da Grande Depressão, encantando o público com seu charme e talento precoce. Mas nos bastidores de seu sucesso espetacular havia um mundo muito menos inocente do que aquele que ela habitava na tela. Aos 3 anos de idade, Shirley Temple entrou no mundo do show business, um reino dominado por adultos com ambições e apetites distantes do mundo infantil. Embora a maioria de suas memórias dos primeiros anos fosse repleta de trabalho árduo, música e dança, houve momentos mais sombrios dos quais nem a família mais cuidadosa pôde protegê-la completamente. Um incidente, que Temple mais tarde descreveu em sua autobiografia, destaca-se como uma ilustração marcante dos riscos enfrentados por jovens estrelas no antigo Hollywood. Ela tinha apenas 12 anos quando foi chamada para uma reunião com um executivo importante da MGM, um evento que esperava ser uma conversa padrão sobre seu próximo projeto. Em vez disso, ela se viu confrontada com um comportamento que não era apenas confuso, mas profundamente perturbador. Sua juventude e inocência não a protegiam contra o comportamento autoritário daqueles que exerciam poder nos estúdios. Felizmente, a mãe de Temple era vigilante, acompanhando-a na maioria das reuniões e cuidando de sua carreira com devoção feroz. Mas mesmo assim, o ambiente era um onde as linhas eram frequentemente ultrapassadas, e a pressão para agradar a quem estava no comando era constante. Muitos atores mirins da época, sem tais guardiões, não tiveram tanta sorte. O sistema que produziu a ascensão meteórica de Shirley Temple também foi o que colocou ela e inúmeras outras jovens artistas em perigo. Os executivos de estúdio viam as estrelas infantis como valiosos bens, e a busca pelo lucro muitas vezes superava qualquer consideração pela sua segurança ou bem-estar. Para cada momento de alegria capturado na película, havia outro em que uma criança era forçada a crescer rápido demais, a lidar com intenções adultas em um mundo que parecia importar-se pouco com a sua inocência. A vida posterior de Temple foi marcada por defesa de causas e serviço público, moldada em parte pelas lições que aprendeu em Hollywood. Sua franqueza sobre os perigos que enfrentou ajudou a chamar a atenção para a necessidade de proteções mais fortes para jovens artistas. Através de sua resiliência e honestidade, Shirley Temple permanece não apenas como um ícone do cinema, mas também como um símbolo de esperança para a mudança e uma indústria mais segura e cuidadosa. Low.
Louis B. Mayer. O reinado de Louis B. Mayer na MGM foi marcado por uma influência extraordinária e uma abordagem paternalista que moldou o sistema de estúdios por décadas. Mayer gostava de se ver como uma figura paterna para as estrelas que descobriu, orientou e, em alguns casos, controlou. Mas esse cuidado paternal muitas vezes vinha com expectativas e exigências que nada tinham a ver com o negócio de atuar. Mayer era um dos homens mais poderosos de Hollywood durante a Era de Ouro. Como chefe do estúdio mais bem-sucedido da época, ele fazia e desfazia carreiras com uma palavra. Estrelas como Judy Garland, Elizabeth Taylor e Ava Gardner encontraram seus destinos nas mãos de Mayer. O lote da MGM era seu reino, e ele o governava com uma combinação de carisma, autoridade e, como muitos mais tarde revelariam, uma disposição para borrar limites profissionais. Atrizes que chegaram à MGM em busca de estrelato muitas vezes se depararam com as regras não ditas de Mayer. De acordo com muitas memórias e entrevistas, as reuniões em seu escritório raramente eram apenas sobre roteiros ou papéis. Mayer era conhecido por suas longas entrevistas pessoais, onde testava os limites de sua influência. Algumas mulheres descreveram encontros desconfortáveis, momentos em que a conversa mudava do profissional para o pessoal, e quando a resistência poderia custar uma carreira promissora. Aqueles que cooperaram foram recompensados com oportunidades, publicidade e a chance de se tornarem nomes conhecidos. Aqueles que resistiram ou simplesmente não conseguiram agradar Mayer muitas vezes se viram relegados a projetos menores ou removidos do elenco do estúdio por completo. Ele era conhecido por manter listas, não apenas de talentos, mas daqueles que o contrariavam ou recusavam seus avanços. A imagem pública de Mayer permaneceu cuidadosamente elaborada. Para o mundo exterior, ele era um patrono das artes, um criador de estrelas e um patriarca amoroso. Mas aqueles que trabalhavam de perto com ele conheciam as verdadeiras dinâmicas de poder em jogo. Sua capacidade de moldar e controlar a vida de suas estrelas era tanto admirável quanto, às vezes, profundamente preocupante. Nos anos posteriores, à medida que a cultura de Hollywood começou a mudar e mais mulheres falaram abertamente sobre suas experiências, o legado de Mayer tornou-se cada vez mais complicado. Suas contribuições para o cinema são indiscutíveis, mas também são as histórias daqueles que pagaram um preço oculto pelo sucesso sob seu domínio. A história de Mayer é um lembrete claro de como o poder sem controle pode distorcer relacionamentos e criar ambientes onde a ambição e a vulnerabilidade são facilmente exploradas. É uma lição com a qual Hollywood e o mundo continuam a lidar. Harry Cohn. Harry Cohn, o chefe durão da Columbia Pictures, era tão famoso por sua personalidade volátil quanto por seu faro para talentos. As histórias sobre o estilo de gestão de Cohn são lendárias, repletas de relatos de temperamento explosivo, intimidação e uma busca implacável pelo sucesso de bilheteria. Mas para as atrizes aspirantes que vinham para a Columbia em busca de uma oportunidade, outro lado de Cohn logo se tornou aparente. Um que transformou o estúdio em um campo de provas onde os limites pessoais e profissionais eram regularmente testados. A reputação de Cohn o precedia. Ele era notório por suas audições, entrevistas e reuniões privadas realizadas a portas fechadas, onde o resultado muitas vezes dependia de mais do que apenas talento ou presença em tela. O moinho de rumores no estúdio trabalhava horas extras, e todos sabiam que avançar na Columbia podia significar navegar por um labirinto de expectativas de Cohn, muitas das quais nunca foram colocadas por escrito. As atrizes que resistiam aos avanços de Cohn muitas vezes pagavam um preço alto. Havia histórias de carreiras interrompidas da noite para o dia, de jovens talentos promissores que se encontravam inexplicavelmente afastados de projetos ou negados às campanhas de publicidade que poderiam tê-las tornado estrelas. Para aqueles que obedeciam, as recompensas podiam ser grandes: um papel em destaque, uma extensão de contrato, uma ascensão repentina nas classificações. O poder de Cohn na Columbia era virtualmente absoluto. Suas decisões eram finais, e sua palavra era lei. Muitos que trabalharam com ele descreveram uma atmosfera de medo e incerteza, onde a lealdade era valorizada, mas nunca suficiente para garantir segurança. Enquanto Cohn estivesse satisfeito, uma atriz podia prosperar. Se ela o desapontasse, suas perspectivas poderiam desaparecer sem explicação. Apesar das histórias, a imprensa e o público em grande parte permaneceram inconscientes do comportamento nos bastidores de Cohn por décadas. O sistema de estúdios protegia os seus, garantindo que escândalos raramente chegassem ao mundo exterior. O próprio Cohn
cultivou uma imagem de profissionalismo rigoroso, e a Columbia Pictures tornou-se conhecida por seus filmes de sucesso e sua capacidade de lançar estrelas, mesmo enquanto o lado obscuro do sucesso do estúdio permanecia oculto. O legado de Cohn é um estudo em contrastes. Ele transformou a Columbia em uma potência de Hollywood, e muitas estrelas deviam suas carreiras à sua visão. No entanto, o impacto sobre aqueles que foram forçados a lidar com suas exigências pessoais é uma parte essencial da história, um lembrete de como o poder, quando não controlado, pode distorcer até mesmo os sonhos mais brilhantes. Darryl Zanuck. Darryl F. Zanuck foi um homem de imensa visão. Um produtor cujos filmes ajudaram a moldar a identidade da 20º século Fox e a trajetória do cinema americano. Mas enquanto suas conquistas profissionais são amplamente celebradas, seus hábitos pessoais, especialmente a infame reunião das 4 horas da tarde, tornaram-se lendários no lote da Fox. A rotina de Zanuck era bem conhecida dentro da indústria. Todas as tardes, ele reservava um tempo para reuniões privadas com jovens atrizes que esperavam conseguir sua grande chance. Essas sessões, que começaram como reuniões de negócios, eram sussurradas como algo muito mais. O padrão era tão regular que se tornou uma fonte de piadas e fofocas, mesmo enquanto criava uma sensação silenciosa de apreensão entre aqueles convocados ao seu escritório. Para muitas estrelas aspirantes, uma audiência com Zanuck era tanto uma oportunidade quanto um risco. Sua aprovação poderia acelerar uma carreira, transformando um desconhecido em um nome familiar. Mas as reuniões muitas vezes tinham um preço implícito, um que ia além dos requisitos do trabalho. Aqueles que atendiam às expectativas de Zanuck frequentemente se viam escalados em grandes filmes, seus caminhos para a fama facilitados por seu poderoso endosso. Aqueles que resistiam, no entanto, descobriam o quão rapidamente a sorte podia mudar. Alguns se viram preteridos para papéis que lhes haviam sido prometidos, enquanto outros viram seus contratos silenciosamente rescindidos. O sistema era autopropagante. Poucos ousavam falar, cientes dos riscos para seus meios de subsistência, e assim o ciclo continuava. As nomeações de Zanuck não eram exclusivas dele. Elas faziam parte de uma cultura mais ampla que borrava as linhas entre avaliação profissional e interesse pessoal. O que tornava o caso de Zanuck notável era como o segredo era aberto. Todos sabiam, mas ninguém agia. O estúdio, ansioso para proteger sua marca e seus lucros, ignorava as histórias enquanto os sucessos continuavam. Olhando para trás, a carreira de Zanuck é um paradoxo. Seus instintos e energia ajudaram a definir um estúdio e uma era, mas sua conduta pessoal deixou um rastro de oportunidades perdidas e espíritos danificados. A reunião diária se tornou um símbolo dos compromissos e perigos que muitos enfrentaram na busca pela fama. Um lembrete de que o preço do sucesso na antiga Hollywood frequentemente era alto demais. Rita Hayworth. A vida de Rita Hayworth é como um clássico roteiro de Hollywood. Beleza deslumbrante, ascensão meteórica e uma batalha privada contra forças além de seu controle. Nascida Margarita Carmen Cansino, ela começou sua carreira sob a rígida orientação de seu pai, um dançarino profissional que a empurrou implacavelmente para o palco e, mais tarde, para o cinema. Embora seu talento e perseverança a tenham levado ao estrelato, sua jornada por Hollywood foi moldada tanto pelas expectativas dos outros quanto por seus próprios sonhos. As primeiras experiências de Hayworth no sistema de estúdios revelaram o quão pouco poder uma jovem tinha sobre seu próprio destino. Executivos, produtores e agentes tinham cada um suas próprias visões para ela, e suas ambições frequentemente tinham prioridade sobre seu conforto e agência. Para alguns, ela era uma mercadoria, sua imagem moldada e remodelada por homens em salas de reunião que decidiam como ela deveria parecer, falar e se comportar, tanto dentro quanto fora das telas. À medida que se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da época, Hayworth descobriu que o sucesso vinha com condições. Ela mais tarde descreveu como aqueles em posições de poder se esforçaram para explorá-la, esperando que ela se conformasse a uma imagem estreita de feminilidade e charme que agradava aos chefes de estúdio, mas deixava pouco espaço para limites pessoais. Ofertas de papéis e contratos frequentemente vinham com entendimentos não ditos sobre lealdade e gratidão, expectativas que se estendiam muito além do profissionalismo. Atrás das câmeras, as pressões nunca cessavam. Hayworth enfrentava um escrutínio interminável sobre seus relacionamentos, aparência e disposição em participar de acrobacias publicitárias que beneficiavam o estúdio, mas raramente lhe traziam
A. Sua paz. Rumores sobre a sua vida privada frequentemente ofuscavam suas conquistas, com fofoqueiros ansiosos para relatar seus supostos casos, casamentos e problemas pessoais. Apesar desses desafios, Hayworth continuou a cativar o público com seu carisma e talento. Sua atuação em Gilda continua sendo uma das mais icônicas na história do cinema. Sua confiança na tela desmentia a vulnerabilidade que ela sentia frequentemente. Fora da tela, ela ansiava por respeito e independência, esperanças que foram repetidamente testadas por uma indústria construída sobre o desequilíbrio. Os últimos anos de Hayworth foram marcados por reflexão e franqueza. Ela reconheceu abertamente como o sistema de Hollywood se aproveitou dela e de outros como ela, usando seus sonhos como alavanca. Ainda assim, apesar da exploração, ela conseguiu recuperar partes de sua vida, defendendo-se e procurando papéis mais significativos à medida que sua carreira evoluía. O legado de Rita Hayworth perdura não apenas por sua beleza e talento, mas por sua resiliência. Sua história é um lembrete de como a ambição pode ser facilmente manipulada em um ambiente que valoriza os lucros mais do que as pessoas, e da coragem necessária para defender a dignidade e o valor próprio. Loretta Young. A história de Loretta Young é uma de sucesso deslumbrante e profundo segredo. Entrando na indústria como criança, ela cresceu diante das câmeras. Sua carreira abrangeu filmes mudos, dramas clássicos de Hollywood e, mais tarde, estrelato na televisão. Mas por trás de sua postura impecável, havia uma história pessoal moldada por pressões que nenhum artista deveria ter que suportar. A vida de Young mudou dramaticamente durante a produção de um grande filme com Clark Gable, um dos protagonistas mais célebres da época. O que começou como uma colaboração profissional tornou-se uma provação que mudaria sua vida para sempre. O resultado foi uma gravidez não planejada, uma circunstância que, no mundo rigidamente controlado do sistema de estúdios, poderia significar escândalo e o fim de uma carreira promissora. Naqueles dias, a imagem pública de uma estrela era tudo. Os estúdios controlavam não apenas os contratos, mas as vidas pessoais de suas estrelas, usando cláusulas de moralidade e equipes de publicidade para manter a ilusão de perfeição. Quando Young descobriu que estava grávida, enfrentou escolhas impossíveis. Revelar a verdade poderia destruir tanto a carreira dela quanto a de Gable. Manter o segredo significava viver uma mentira. Young tomou uma decisão de partir o coração. Ela deixou Hollywood por vários meses, deu à luz em segredo e depois providenciou a adoção da própria filha. A história que ela e o estúdio criaram, uma narrativa de caridade e instinto maternal, protegeu sua reputação, mas custou-lhe anos de sofrimento silencioso. Durante décadas, nem Young nem sua filha falaram publicamente sobre a verdade, mantendo as aparências para satisfazer as exigências do estúdio. Foi somente após o falecimento de Young que sua família compartilhou sua história, revelando até onde as mulheres em Hollywood eram obrigadas a ir para se proteger. A aprovação teve efeitos duradouros na vida e nos relacionamentos de Young, mas ela nunca deixou que isso definisse sua carreira. Ela voltou às telas com determinação renovada, conquistando um Oscar e depois alcançou sucesso na televisão. A história de Young, antes escondida nas sombras, tornou-se um exemplo poderoso de sobrevivência e resiliência. Sua capacidade de perseverar, apesar de pressões impossíveis, e de uma cultura que priorizava o sigilo em vez do apoio, continua inspiradora. Hoje, suas experiências servem como um lembrete dos sacrifícios exigidos por uma indústria que muitas vezes valorizou a imagem em detrimento da integridade e da força necessária para recuperar a própria narrativa. Greta Garbo. O fascínio de Greta Garbo é lendário. Sua persona misteriosa, cuidadosamente construída como qualquer uma de suas performances. No entanto, a verdadeira Garbo, por trás do sorriso enigmático e do olhar inesquecível, era alguém que entendeu cedo os perigos do poder desmedido em Hollywood e resolveu proteger-se a todo custo. A jornada de Garbo começou na Suécia, onde seus primeiros filmes chamaram a atenção dos chefes de estúdio americanos. Quando chegou a Hollywood, ela encontrou a cultura do casting couch, que tantas outras atrizes aspirantes enfrentaram. No entanto, Garbo era diferente. Ela rapidamente percebeu que sua maior força era sua capacidade de controlar sua própria imagem e interações. Ao contrário de muitos de seus colegas, Garbo raramente participava de festas do estúdio, recusava a maioria dos convites sociais
e insistia na privacidade em todos os aspectos. Seu ar de mistério tornou-se seu escudo, desencorajando avanços que outros frequentemente eram pressionados a suportar. Os executivos do estúdio a achavam ininteligível, incapazes de penetrar na barreira cuidadosamente mantida que ela construiu ao seu redor. Havia histórias de Garbo recusando papéis, contratos e até relacionamentos quando vinham com expectativas que ela considerava inaceitáveis. Ela compreendia a moeda não dita de favores e acesso na indústria, e usou sua fama crescente para resistir a isso. Em vez de jogar o jogo, ela traçou seu próprio caminho, aceitando o risco de que sua resistência pudesse lhe custar trabalho. O sucesso de Garbo provou que era possível, embora não fosse fácil, sobreviver em Hollywood sem sucumbir às suas exigências mais sombrias. Sua abordagem única, às vezes interpretada como distância, era na realidade um ato de autodefesa em um mundo que muitas vezes via jovens mulheres como mercadorias em vez de artistas. Sua independência inspirou inúmeras outras pessoas, mostrando que limites podem ser uma fonte de força, não de fraqueza. À medida que os anos passaram, a lenda de Garbo só cresceu. Ela se aposentou da atuação no auge de sua fama, fortalecendo ainda mais sua reputação como a estrela inalcançável por excelência. Ao fazer isso, ela escapou do destino de muitos que permaneceram por tempo demais e se tornaram vítimas do sistema. A história de Garbo é uma lição de autonomia e respeito próprio. Sua recusa em participar dos acordos implícitos de Hollywood ajudou a abrir caminho para futuras gerações de artistas que exigiam ser vistas e tratadas como mais do que objetos de desejo. Através de seu exemplo, Garbo mostrou que o verdadeiro poder, às vezes, está não em dizer sim, mas em saber quando e como dizer não. Bette Davis. O legado de Bette Davis não é apenas de uma atriz extraordinária, mas de uma mulher que repetidamente enfrentou os homens mais poderosos de Hollywood, incluindo seu próprio chefe, Jack Warner. Conhecida por sua perspicácia, independência feroz e disposição para expressar sua opinião, Davis desafiou o sistema que criava e às vezes destruía estrelas. Davis entrou para a Warner Brothers em uma época em que os contratos obrigavam os atores aos estúdios, dando aos executivos um imenso controle sobre todos os aspectos de suas vidas e carreiras. Como tantas mulheres na indústria, ela logo se deparou com expectativas não verbalizadas, que iam além da habilidade de atuar. Abundavam histórias de executivos que usavam suas posições para exigir favores, e Davis não foi exceção. Mas ao contrário de muitas outras, ela se recusou a participar desse jogo. Os confrontos de Davis com Jack Warner tornaram-se lendários. Ela resistia abertamente a papéis que considerava inferiores ou que pareciam punições por não se conformar. Quando soube que recusar certos avanços poderia significar ser designada para projetos indesejáveis ou ficar ociosa, Davis não capitulou. Em vez disso, ela deu o passo sem precedentes de processar a Warner Brothers, buscando romper seu contrato e encontrar liberdade artística em outro lugar. O processo foi uma ação ousada, que chocou Hollywood e arriscou toda a sua carreira. Embora ela tenha perdido o caso, a luta de Davis foi manchete e mudou percepções. Sua disposição em expor os podres da indústria inspirou outros a questionarem seu próprio tratamento e exigirem melhores condições. Ao longo de sua carreira, Davis continuou a resistir ao velho sistema. Ela se tornou uma defensora dos direitos dos artistas, uma mentora para atrizes mais jovens e um símbolo de resistência em uma indústria que muitas vezes punia aqueles que ousavam falar. A história de Davis ilustra que a resistência pode ter um custo, mas também pode provocar mudanças. Suas batalhas ajudaram a diminuir o controle que os estúdios tinham sobre suas estrelas e trouxeram uma maior atenção à necessidade de justiça e respeito no ambiente de trabalho. Bette Davis é lembrada não apenas por suas atuações inesquecíveis, mas por sua coragem de desafiar o sistema, abrindo portas para aqueles que viriam depois dela. Jean Harlow. O nome de Jean Harlow evoca imagens de cabelos platinados, sagacidade rápida e uma presença de tela irresistível. Ela era a loira fatal por excelência dos anos 30, iluminando a tela prateada com uma combinação de inocência e sedução. Mas por trás da persona, a ascensão de Harlow em Hollywood refletia o preço que muitas jovens pagavam em uma era em que charme e talento eram frequentemente vistos como convites em vez de qualificações. A jornada de Harlow começou sob os olhares vigilantes daqueles que acreditavam saber o que era melhor para ela, incluindo seu primeiro marido, Paul Byrne, um influente executivo de estúdio.
Tem sido amplamente discutido que Byrne e outros em seu círculo guiaram sua carreira não apenas através de conselhos, mas por meio de relacionamentos estratégicos e apresentações que às vezes colocavam Harlow em situações comprometedoras. Esta era uma época em que apresentações às pessoas certas poderiam abrir portas, mas essas portas também poderiam levar a avanços indesejados e pressões que nada tinham a ver com a atuação. À medida que a fama de Harlow crescia, também cresciam as expectativas. Por trás da fachada glamourosa, ela confidenciava a amigos próximos que se sentia usada por aqueles ao seu redor. Pessoas que pareciam mais interessadas no que ela podia oferecer do que no seu bem-estar ou felicidade. Ela às vezes era tratada como uma mercadoria, um ativo comercializável para os lucros do estúdio, em vez de uma pessoa com esperanças e vulnerabilidades. Apesar desses desafios, Harlow manteve um espírito radiante, formando fortes amizades com colegas atores e membros da equipe que a respeitavam. Ainda assim, a máquina de Hollywood era implacável. Rumores circulavam sobre o que era necessário para conseguir e manter um papel principal, e histórias eram contadas sobre sessões de elenco onde o profissionalismo cedia lugar à expectativa. Tragicamente, a vida de Harlow foi interrompida aos 26 anos. Seu falecimento prematuro adicionou outra camada de mistério e melancolia ao seu legado. Ainda assim, mesmo em sua breve carreira, Harlow deixou uma marca indelével, não apenas como atriz, mas como um símbolo das oportunidades e perigos inerentes à era de ouro de Hollywood. Sua memória perdura não apenas por seus papéis em filmes como Dinner at Eight ou Bombshell, mas porque sua vida representa a complexidade do velho Hollywood. Jean Harlow continua sendo um emblema da promessa brilhante e das sombras profundas de uma época em que a busca pela fama frequentemente significava navegar por um mundo onde limites podiam ser facilmente apagados pelos poderosos. Maureen O'Hara. A carreira de Maureen O'Hara foi definida por seu cabelo ruivo ardente, espírito indomável e a mesma força que ela trouxe para seus papéis lendários no cinema. Conhecida tanto por sua integridade fora das telas, quanto por suas atuações em clássicos como Depois do Vendaval e Como Era Verde o Meu Vale, O'Hara se destacava de muitos de seus contemporâneos em sua determinação de estabelecer limites e defendê-los. Na década de 1940, quando histórias de conduta inapropriada eram frequentemente varridas para debaixo do tapete, O'Hara fez o impensável. Ela acusou publicamente um executivo de estúdio de comportamento inadequado. Após ser encurralada em um escritório e submetida a um avanço indesejado, O'Hara tornou sua experiência conhecida. Suas acusações, relatadas na imprensa, foram chocantes para a época. Em vez de recuar, ela enfrentou os rumores de frente, recusando-se a ser intimidada por ameaças de que nunca trabalharia nesta cidade novamente. A postura de O'Hara foi mais do que pessoal. Foi um desafio direto ao sistema que permitia que tais abusos continuassem sem controle. Ao contrário de muitas atrizes, que sem influência sofriam em silêncio, O'Hara já era uma estrela. Seu apelo nas bilheterias e forte senso de autoproteção deram-lhe uma medida rara de segurança. Ela continuou a conseguir papéis importantes e sua carreira sobreviveu à reação negativa que poderia ter encerrado a trajetória de uma artista menos estabelecida. Sua disposição para falar tornou-se lendária entre seus colegas. O'Hara insistia que a dignidade não era negociável, mesmo em uma indústria onde homens poderosos muitas vezes agiam com impunidade. Seu exemplo deu esperança a outros enfrentando situações semelhantes, fornecendo um modelo de como sobreviver e até prosperar sem comprometer a integridade pessoal. Apesar de sua postura de princípios, O'Hara nunca se retratou como vítima. Em vez disso, ela via suas ações como uma extensão dos valores que trouxe de sua educação irlandesa, uma crença na justiça, coragem e respeito próprio. Ela permanecia orgulhosa de sua herança e frequentemente falava sobre a importância de lutar pelo que é certo, independentemente do custo. A história de O'Hara perdura como um testemunho de resiliência. Em um mundo que tentou ditar os termos do seu sucesso, ela escreveu suas próprias regras. Seu legado está não apenas em seus filmes, mas em sua fortaleza, um farol para as futuras gerações determinadas a encontrar seu lugar em Hollywood sem sacrificar sua alma. Frances Farmer. Frances Farmer era uma mulher à frente do seu tempo. Brilhante, franca e sem medo de questionar a autoridade. Mas no rígido mundo da Era de Ouro de Hollywood, sua recusa em seguir as regras não ditas, incluindo o sistema do casting couch,
marcou-a como uma encrenqueira. A própria independência, que deveria ter sido celebrada, tornou-se a razão de sua ruína. Farmer chegou a Hollywood no final da década de 1930, com uma reputação de inteligência e integridade artística. Ela rapidamente ganhou atenção por suas performances, que foram elogiadas por sua profundidade e nuances. Mas, ao contrário de muitas de suas colegas, Farmer se recusava a participar da infinita rodada de festas, jantares e reuniões que faziam parte não oficial da descrição do trabalho de toda atriz. Ela rejeitou avanços de produtores e agentes poderosos e expressava abertamente seu desejo por papéis mais significativos. Hollywood, no entanto, não estava preparada para uma mulher que desafiava o status quo. Sua não conformidade, combinada com sua recusa em atender às exigências nos bastidores, levou a que fosse rotulada como difícil. Ela se viu cada vez mais marginalizada, escalada para papéis menores ou recebendo contratos que a vinculavam a projetos nos quais não tinha interesse. O sistema foi projetado para recompensar a conformidade e punir a insubordinação, e Farmer se tornou sua vítima mais visível. A pressão aumentou, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Colunas de fofocas pintavam-na como instável, e quando sua frustração transbordava em explosões públicas, os estúdios usavam seu comportamento como justificativa para empurrá-la ainda mais para os limites. Eventualmente, Farmer foi internada em instituições psiquiátricas, às vezes involuntariamente, onde suportou anos de tratamentos severos. A história de Farmer é de desilusão e injustiça, mas também é um lembrete do alto preço pago por aqueles que se recusam a conformar-se. Sua luta não passou despercebida. Décadas depois, a sua vida tornou-se um símbolo dos direitos dos artistas e da autonomia pessoal, inspirando livros, filmes e uma reavaliação de como Hollywood trata aqueles que ousam desafiar suas normas. Embora a carreira de Frances Farmer tenha sido interrompida por um sistema determinado a quebrar seu espírito, seu legado vive como um testemunho do custo e da coragem da resistência. Sua história é um aviso e uma inspiração, um chamado para construir uma indústria onde a independência criativa seja honrada, não punida. Peg Entwistle. O nome de Peg Entwistle se tornou quase mítico no folclore de Hollywood, um símbolo da imensa esperança e igualmente grande desilusão que a indústria cinematográfica podia trazer. Embora sua carreira tenha sido breve e sua história pessoal envolta em tristeza, a vida de Entwistle é frequentemente evocada como uma história de advertência sobre as vulnerabilidades enfrentadas por jovens talentos aspirantes no antigo sistema de estúdios. Entwistle começou sua carreira no teatro, onde seu talento rapidamente atraiu atenção. Como tantos antes dela, ela sonhava com o estrelato no cinema e viajou para Hollywood em busca de oportunidade. Mas entrou em um mundo onde a cultura do casting couch era silenciosamente difundida, com figuras poderosas controlando os destinos dos novatos através de processos opacos e negociações de bastidores. Relatos de pessoas próximas a Entwistle sugerem que ela encontrou avanços e ofertas que tinham pouco a ver com sua habilidade como atriz. Para cada teste esperançoso, havia a possibilidade de um teste não declarado, que exigia mais do que apenas ler falas ou apresentar um monólogo. No ambiente competitivo e muitas vezes implacável do início de Hollywood, a pressão para se conformar pode ser esmagadora, especialmente para aqueles sem conexões ou defensores. A luta de Entwistle para encontrar trabalho estável foi agravada pelo estresse emocional da rejeição repetida e pela constatação de que apenas talento nem sempre era suficiente. A sensação de ser usada, descartada ou invisível em um sistema desfavorecido aos de fora pesava muito sobre ela. Sua breve aparição no filme 13 Women ofereceu uma centelha de esperança, mas não a grande oportunidade que ela tanto desejava. Enquanto os detalhes dos últimos dias de Entwistle permanecem um assunto de especulação, sua história veio a representar o desespero silencioso sentido por muitos que chegaram a Hollywood com sonhos, apenas para encontrar o caminho para o sucesso bloqueado por forças além de seu controle. Ela é frequentemente lembrada em conexão com o famoso letreiro de Hollywood, que se tornou um símbolo duradouro tanto de ambição quanto de desilusão. O legado de Peg Entwistle perdura não apenas na história de advertência sobre sonhos frustrados, mas na luz que sua história lança sobre a necessidade de compaixão e reforma. A experiência dela e as lutas de outros como ela nos lembram que a maior responsabilidade de Hollywood não é apenas entreter, mas proteger a humanidade daqueles que dão vida às suas histórias.
Se você achou estas histórias interessantes, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais jornadas reveladoras sobre o passado de Hollywood e presente. Junte-se à conversa. Sua voz também faz parte dessa história. Até a próxima. Obrigado por assistir e continue buscando as histórias que importam.